Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto Mendes, sou professor de Geografia e hoje eu estou aqui para fazer 10 questões de vestibular sobre fusos horários. Vamos lá? Vamos lá, hein? 10 questões aí sobre vestibular e Enem, né, sobre fusos horários. Então, primeira questão aí da URCA, né, a Terra recebe, em função do seu movimento de rotação e por conta do seu formato esférico, os raios solares de maneira desigual. Assim, enquanto algumas áreas é dia, outras é noite. Isso é a rotação terrestre, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Desta forma, experimenta de maneira intensa essa desigualdade na distribuição dos raios solares que favorece a existência de mais de um fuso horário. Nesse sentido, o Brasil possui oficialmente. Quantos fusos o Brasil tem? 4. Tá? Tem o fuso horário oceânico, o fuso horário de Brasília, o fuso horário de Manaus e o fuso horário do Acre. Portanto, resposta correta, letra E. A questão da VUNESP 2019 para medicina. No início de janeiro, um médico começa na cidade de São Paulo, no horário local de 9 horas, uma reunião via internet com pesquisadores localizados em uma faculdade europeia. Nela, o horário registrado é 12 horas. Então, em São Paulo são 9 horas, lá na Universidade Europeia são 12 horas. Considerando que no momento da reunião vigora o horário de verão no Brasil, a cidade dos pesquisadores está localizada no fuso horário meridional. Bom, vamos lá. Em São Paulo eram 9 horas, mas está com horário de verão. A gente sabe que o horário de verão ele soma 1 hora ao horário normal, ao fuso horário. Então a gente vai tirar essa 1 hora. Então se era 9, vai ser 8. Para a gente descobrir em qual fuso está aquela cidade europeia lá. Então 8 horas foi o horário que começou dentro dos fusos horários, aqui, né, em São Paulo. 8 horas, a gente vai ver, para chegar a 12 são 4 horas. Né? 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas. Então, são 4 fusos à direita do Brasil, né, do de São Paulo. O fuso de São Paulo, que é o do horário de Brasília, é o 45 graus oeste. Então, são 15 em 15 graus os fusos. Então, 45 graus oeste, o próximo será 30 graus oeste, depois o 15 graus oeste, depois o 0 graus oeste e depois o 15 graus leste. Portanto, esses europeus aí estão no 15 graus leste. Beleza? Vamos para a próxima. O FRGS, tá? Um geógrafo está viajando do ponto A, 175 graus oeste, para o ponto B aí, que é 165 graus leste. São 10 horas da manhã de quarta-feira. Ele quer passar de oeste para leste. Ele quer passar de oeste para leste, da esquerda. Aqui ele quer passar na linha internacional de data, que ela fica nos 180 graus, né? Tanto para oeste quanto para leste. Quando você passa na linha internacional de data para a esquerda, você tira um dia. Quando você passa para a direita, você soma um dia. Então aqui já está fácil, olha só. É quarta-feira. Se ele vai para oeste, ele vai tirar um dia. Então a resposta só pode ser na terça-feira aqui. Então é a letra A. Até porque ele vai passar um fuso para a esquerda e vai tirar mais 1 hora. Então será terça-feira menos 1 hora, 9 horas da manhã. Aqui, ó, tá justificando para você por que quando você passa à direita para leste, você soma um dia. Porque, olha só, desse fuso aqui 1 até o 24 é um dia. Então, quando você passa para a direita, é um dia. Lembrando que essa parte aqui, essas duas pontas, né, os dois extremos do planeta, são o mesmo lugar. Por isso que é um dia de diferença. Quando você pega do 24 até 1, também é um dia, só que é um dia a menos, né? Porque a gente lembrando, os fusos horários, cada fuso para a esquerda você tira 1 hora. O EL 2019. Um grupo de turistas saindo de São Paulo inicia uma viagem para conhecer 3 grandes museus. Museu do Vaticano em Roma, Museu de História Natural em Nova York e Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Sabes que a saída ocorreu em São Paulo na sexta-feira às 11 horas da manhã, em direção a Roma, sendo que o tempo de viagem foi de 12 horas. O Loyola vai contar toda uma história, tem um mapa também na questão, e ele vai perguntar, olha só, com base nessas informações, no mapa de fuso horários, considerando os horários locais e que a contagem no período de permanência inicia no dia da chegada ao local, é correto afirmar que os embarques em Roma, Nova York e Rio de Janeiro ocorreram respectivamente. Difícil essa questão, vamos lá. Ele sai de São Paulo na sexta-feira às 11 horas da manhã, em direção a Roma. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir que horário que era em Roma. Aqui tem um mapa para facilitar para a gente, né? São Paulo está no fuso -3 e Roma está aqui, ó, no fuso +1. Perceba que está Roma. Então, você vai fazer o seguinte, ó, 11 horas até chegar em Roma. Aqui, você vai somar 1 hora. Para a direita, 12 horas. Para a direita, 13 horas. Para a direita, 14 horas. Para a direita, 15 horas. Portanto, o voo partiu
né, de São Paulo em direção a Roma, às 15 horas. E nessa partida a Roma, ele vai gastar 12 horas de viagem. Então, 15 horas, 12 horas dá 3 horas da manhã. Né? 12 horas é só o relógio girar 180 graus. Então, 3 horas da manhã de sábado, ele vai chegar em Roma. Então, vamos procurar lá. Já tem 3 horas da manhã de sábado. Já ficou C, D e E com opção pra gente. Vamos descobrir o próximo. Ele vai ficar lá 3 dias, olha só. O grupo permaneceu em Roma e aí no terceiro dia embarcou para Nova York, às 11 horas da manhã. Então, sábado, domingo, segunda. Então, na segunda, às 11 horas da manhã, vai para Nova York. O que a gente tem que fazer é descobrir que horas que era em Nova York. Então, em Roma, era 11 horas. O que a gente vai fazer? Vamos chegar aqui no fuso de Nova York. O fuso de Nova York é o -5. Então, 11 horas, 10 horas, 9 horas, 8 horas, 7 horas, 6 horas, 5 horas. Então, ele saiu, né, de Roma em direção a Nova York. No horário de Nova York, era 5 horas. E a gente vai ver quanto tempo teve de voo. Né, 5 horas, e aí o tempo de viagem foi 10 horas. Portanto, ele chegou às 15 horas de segunda-feira. Certo? Já chegamos aí à resposta. É a letra C. Mas beleza, a gente pode continuar fazendo aqui, só para conferir. Os turistas permaneceram em Nova York no quarto dia. Então, era segunda, terça, quarta, quinta. Então, na quinta-feira, correto? Eles vão embarcar para o Rio de Janeiro. E aí, eles saem de Nova York às 11 horas em direção ao Rio de Janeiro. O que a gente tem que fazer? Transformar o horário, 11 horas, para o horário do Rio. O -5 é onde está Nova York e o Rio de Janeiro está no -3. Portanto, ó, 11, 12, 13. Quando eles saíram de Nova York, era 13 horas no Rio de Janeiro. E a viagem durou 9 horas. Então, 13 mais 9, né? Vai dar 12, né? Então, no caso aqui, né? Nós vamos chegar aqui. Vamos fazer de novo aqui, né? Eu me confundi todo aqui. Eles vão sair de Nova York às 11, né? E vão embarcar às 11 horas da manhã com um tempo de viagem de 12 horas. É isso mesmo. Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tá certo. Falei 12, mas é 22 na verdade, né? E aí, então, 22 horas de quinta-feira, porque eles ficaram lá 4 dias. Logo, a resposta correta, letra C. Essa existia um pouquinho de cálculo, mas como eu estou fazendo sem papel, fica um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá. Próxima. O FRGS novamente, agora de 2017. Uma das partidas de voleibol sentado disputada durante as Paralimpíadas em setembro de 2016, às 22 horas no Rio de Janeiro, foi transmitida simultaneamente a que horas em Fernando de Noronha e no Amazonas. Então a partida começou às 22 horas, horário do Rio de Janeiro. A gente sabe que Fernando de Noronha tem 1 hora a mais que o horário de Brasília. Então, se era 22 horas no Rio de Janeiro, eram 23 horas em Fernando de Noronha. Então já fica aí letra A e letra B. E no Amazonas é 1 hora a menos. Portanto, se era 22 horas no Rio de Janeiro, no Amazonas era 21 horas. Então, nós chegamos à letra A. É a resposta correta. Próxima. Universidade aí Mackenzie 2015. Aí tem um mapa para a gente observar e responder a questão. O outono austral de 2015 teve seu início no dia 20 de março, às 19h45, pelo horário local do Brasil. Assinale a alternativa que indica o horário correspondente a esse fenômeno no mapa. Beleza. Então, o outono começou às 19h45. Aqui é o seguinte, tá fácil. 1, 3 e 5, esses 3 locais aqui, esses 3 estados, eles seguem o horário de Brasília, certo? O 4 é 1 hora a menos e o 2 são 2 horas a menos que o horário de Brasília. Então, se o fenômeno começou no horário do Brasil, a gente sabe que esses 3 primeiros aqui, ó, 1, 3 e 5, eles estão exatamente no horário, 19h45. Então, a gente já vai ter letra B e letra C. Letra B e letra C são os prováveis. Aliás, nem letra C é 4, né? Então, já achamos, letra B. Não precisa nem olhar os outros, mas beleza. 19h45, aqui é 1 hora a menos, então 18h45, o número 4. E o número 2 são 2 horas a menos, então 17h45, letra B, é a resposta correta. Aqui é só saber os fusos horários. A gente percebe que aqui eles cobram bastante essas questões dos fusos horários do Brasil. É importante você saber disso. O EG.
Nas semifinais da Copa do Mundo de Futebol realizadas no Brasil em 2014, olha, o EG foi bem no calo do Brasil, hein? A seleção brasileira jogou contra a Alemanha no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em partida que teve início às 17 horas do dia 8 de julho de 2014. Então, o jogo começou às 17 horas do dia 8 de julho de 2014. Considerando os fusos horários de Brasil, que é o -3, e da Alemanha, que é o +1, considerando o horário de verão, os brasileiros que estavam na Alemanha, que devem ter sofrido bastante com esse jogo, né, assistiram o jogo a partir das. Então, o jogo começou às 17 horas, no fuso -3. Então, vamos lá. No fuso -2, 18 horas. No fuso -1, 19 horas. No fuso 0, 20 horas. E no fuso +1, 21 horas. Portanto, resposta correta, letra A, que era só somar de boas. Aliás, falando sobre Copa 2014, teve uma questão do Enem também sobre isso. Só que mudou o jogo, né? Aquele ali era do jogo contra a Alemanha ali, se não me engano. Aqui já mudou. A partida final da Copa do Mundo 2014 aconteceu no dia 13 de julho. Essa já é da final, às 16 horas, na cidade do Rio de Janeiro. Considerando o horário de verão em Berlim de 1 hora, os telespectadores alemães assistiram ao apito inicial do juiz AS. Então vamos lá, a gente sabe que a Alemanha está no fuso +1. É importante lembrar que boa parte da União Europeia está no fuso +1, tá? Então 16 horas mais 4, que é o -3 mais 1, dá 20 horas. Só que Berlim está no fuso horário com o horário de verão. Então você vai somar mais 1 hora. Então, se era 20 horas, vai ser 21 horas que esse jogo vai começar. Portanto, letra E. Coincidiu um horário, mas você perceba que o horário de início na outra questão estava desconsiderando o horário de verão. Nessa do Enem, considerou o horário de verão. São detalhes importantes aqui pra gente, tá? Unicamp 2019. 2 amigos planejaram assistir à abertura da Copa do Mundo em Moscou. Eles partiram no dia 10 de junho de 2018 do aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, situado no 45 graus oeste, a 16 horas, com destino ao aeroporto de Londres, situado a 0 graus de longitude. O voo teve duração de 10 horas. Os 2 amigos esperaram por 3 horas para partir em direção ao aeroporto de Moscou, enfim. E aí, o que a gente tem que fazer? Com base nessas informações, e considerando que o continente europeu adota, neste período do ano, o horário de verão, que adianta os horários em 1 hora, indique o dia e a hora em que os 2 amigos chegaram ao aeroporto internacional de Moscou. Então vamos lá por partes. Eles partiram do Brasil no dia 10 de junho, às 16 horas, e foram para Londres. Londres, a gente sabe que está 3 horas a mais que o horário de Brasília. Então, o voo partiu às 16, 17, 18, 19, às 19 horas. No horário de Londres, foi o horário que o avião saiu, 19 horas. Ele teve duração de 10 horas. Então, a gente vai somar, 20, né, 19, 20, 21, 22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 horas da manhã é o horário que ele chegou no horário de Londres. Só que Londres está no horário de verão. O que a gente vai fazer? Vamos somar mais 1 hora. Então, ao invés de 5, na verdade, ele chegou lá às 6 horas da manhã. Eles esperaram por 3 horas. Portanto, a gente vai somar 6 mais 3 horas, 9 horas. E partir em direção ao aeroporto internacional de Moscou, né, situado nos 60 graus leste, e aí o voo durou 4 horas. Beleza. Era 9 horas. Lá em Moscou era que horas? Moscou está nos 60 graus leste. 60 graus vão ser 4 fusos à direita, porque 60 dividido por 4, né? Aliás, 60 dividido por 15 dá 4. Né? E a gente sabe que cada fuso tem 4 graus. Então, olha só. Do fuso, lá o 0, onde está Londres, né? Vai lá, 15 graus era 10 horas, 30 graus eram 11 horas, 45 graus eram 12 horas e os 60 graus eram 13 horas. Portanto, o avião saiu às 13 horas no horário de Moscou. E aí você vai somar mais 4 horas, dá 17 horas. Então ele vai chegar no dia seguinte, né, às 17 horas. Então se era dia 10, ele vai chegar no dia 11, às 17 horas. Resposta correta, letra C. É só ir colocando aí na ponta do lápis, pouco a pouco, passo a passo, que você chega na resposta aí. Pode parecer difícil, mas não é. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessas questõezinhas, né, de vestibular. Eu ainda vou postar algumas questões de concurso também para mostrar que o fuso horário está lá presente.
E caso você tenha gostado, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreva no canal aí para me ajudar nesses vídeos aqui de geografia que eu vou trazer mais conteúdos para vocês. É isso aí, valeu e até mais!